Hebreus capítulo 6. Nós refletimos do versículo 4 ao 8 na nossa última escola bíblica. Hoje eu quero dar continuidade a esse capítulo tão, vamos dizer assim, tão mal interpretado. Um capítulo que está no meio de duas passagens magníficas. Se você ler capítulo 5 de Hebreus e o capítulo 7, você vai perceber uma ligação. Você vai perceber que no capítulo 5, o autor aos Hebreus, ele está falando do sacerdócio de Cristo, que é superior ao sacerdócio da antiga aliança, né? É um sacerdócio da antiga aliança, e Cristo é o sacerdote de uma aliança maior e melhor. No capítulo 7, ele vai falar tanto que Cristo, o sacerdócio dele, é maior e superior e melhor, até mesmo que Melquisedeque, que é um tipo de sacerdócio antes do ministério sacerdotal, por assim dizer, ele ser estabelecido. Melquisedeque é um sacerdote anterior a isso. Por isso que há uma figura aqui, né, dizendo que os Salmos já falavam, né, que o sacerdócio de Cristo, ele é um sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, porque é superior à aliança, ao sacerdócio que foi estabelecido. E o capítulo 7 vai falar do sacerdócio levítico, onde havia os sacrifícios, onde ali foi exigido um cerimonial para poder entrar no Santo do Santo, aquela coisa toda. E o autor aos Hebreus fala dessas duas coisas no capítulo 5, capítulo 7, dizendo que no 7 o sacerdócio de Cristo é superior ao Melquisedeque, que é muito anterior ao sacerdócio levítico, e mesmo no sacerdócio levítico, Cristo ainda é superior, porque o sacerdócio levítico teve um fim. Nós não temos mais sacerdotes hoje, como foi estabelecido lá na antiga aliança. O nosso sacerdote, supremo sacerdote, ou sumo sacerdote, é Cristo Jesus, que ele não teve um fim, ele é eterno. Não tem o fim o sacerdócio de Cristo. É eterno. Aí esse capítulo 6 está no meio dessas duas passagens. Pam! E muita gente pega essa passagem, tira ela dentro desse contexto que o autor aos Hebreus já vem falando sobre o sacerdócio e interpreta errado. É fato que o autor ele dá uma pausa falando da superioridade de Cristo, o sacerdócio. Mas o assunto está interligado. Porque ele vai falar da garantia e a certeza de que os verdadeiros crentes têm por meio daquilo que esse sacerdote maior, superior e melhor e eterno fez pelo seu povo. E que se há alguma dúvida, e que se há alguma relação com aqueles que experimentaram da graça de Deus e retrocederam, é porque, de fato, eles não foram, ou nunca estiveram, nunca receberam da graça verdadeira do Senhor. Nunca, as suas vidas não foram alcançadas totalmente. Não foram alvos da ação divina. O versículo 4 a 8, que não é o assunto agora, porque nós já falamos, já tivemos um estudo bem detalhado, 2 domingos seguidos, falando só desse capítulo 4. Inclusive, nós vimos aqui o que significa algumas coisas que o autor dá. Esse versículo 4 ao 8, de fato, ele dá uma advertência séria contra aqueles que brincam de ser crente. Aqueles que brincam que acham que estão servindo a Deus, mesmo com a vida bagunçada como estão.
que estão ali com a Bíblia na mão ou debaixo do braço na casa do Senhor, cantando com as mãos levantadas, participando da mesa do Senhor, mas o seu coração continua em trevas. O seu mau caráter, aquela vida ainda fruto do pecado ainda está presente, a tal ponto de uma hora ou outra vir à tona. É sobre esse tipo de pessoa que o autor aos Hebreus está falando aqui. Ele adverte, ele termina dizendo, ó, se esse tipo de pessoa, no versículo 8, produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimado. Veja bem, esses crentes do versículo 4 ao 8 não foram crentes verdadeiros, não experimentaram um novo nascimento, não refletiram o caráter de Cristo. Eles conheceram do favor de Deus, eles até com seus lábios confessaram o nome do Senhor, mas não houve uma entrega total. Até porque, irmãos, nós aprendemos, por meio da palavra de Deus, que a salvação pertence ao Senhor. A transformação das nossas vidas é um ato que vem dos céus, é uma ação que vem unicamente do Senhor. É por isso que Jesus precisa ensinar Nicodemos sobre essas coisas. Olha, Nicodemos, tu não compreende isso porque só quem nasceu de novo é capaz de compreender isso. E só é possível nascer de novo aquele que Deus deu do seu Espírito. É por isso que no capítulo 4 de João, seguido do capítulo 3, onde tem esse diálogo com Nicodemos, a conversa de Jesus com a mulher samaritana sobre essas coisas é que, olha, Deus é Espírito. E para compreender a maneira como Deus quer que nós venhamos agir para Ele neste mundo, é necessário ter o Espírito de Deus. Nem Nicodemos e nem aquela mulher poderiam compreender essas coisas se não fosse o Espírito de Deus. E o novo nascimento, ele, por assim dizer, ele é a porta para que o Espírito de Deus venha atuar em nossas vidas, confirmando a nossa salvação e a nossa vida no Senhor. Tem muita gente dentro da igreja que não nasceu de novo. Existem pessoas dentro das igrejas que não são verdadeiros crentes, que estão ali cantando as mesmas canções, contribuindo na casa do Senhor, participando das programações, da mesa do Senhor na ceia. Teve uma experiência confessional por meio do batismo. E ainda assim essas pessoas estão, por assim dizer, carentes, necessitadas do Espírito de Deus? Sim. É sobre isso que o autor aos Hebreus está dizendo. Se havia ali um convite para que o público-alvo do autor aos Hebreus, aqueles crentes que foram dispersos, espalhados entre gentios e judeus, pessoas de nacionalidades distintas, estavam sendo seduzidos e influenciados ainda por uma cultura judaizante que os aprisionava e fazia com que eles viessem embora recebendo a salvação em Cristo Jesus, pudessem ainda complementar essa salvação com alguma exigência da lei ou com algum ritual. O autor aos Hebreus está olhando para eles, olha, se há essa necessidade dentro de vocês de fazer esse tipo de coisas, se Cristo não é suficiente, se a obra do Senhor não é suficiente na vida de vocês e vocês ainda estão buscando outras coisas, então isso só demonstra que vocês não experimentaram ou não viveram de fato uma salvação plena no Senhor. Eu quero ler com vocês o versículo 9. Tem muita gente que pega o versículo 4 ao 8 e extrai ele, arranca ele desse capítulo 6 inteiro e não lê
o contexto da passagem, que é o capítulo 5, capítulo 7, como eu falei. Na verdade, toda a carta aos Hebreus, ou a epístola aos Hebreus, se você fizer arrancar esses versos, essa passagem, então você vai tirar as conclusões mais humanas possíveis, mais fora do contexto possível. Aí você vai dizer que crente perde a salvação, que a salvação ela não é, nós precisamos manter ela, que as coisas que viemos fazendo nessa vida, se no domingo eu fui para a igreja e devolvi meu dízimo e louvei ao Senhor, mas na segunda-feira eu pequei e perdi a salvação. Aí eu preciso da terça-feira, de novo, no próximo encontro, ou num culto, para poder rogar ao Senhor de novo e salvo minha vida, aí eu sou salvo, mas no dia seguinte eu peco e perdi a salvação. Aqueles que pensam dessa maneira é o que extrai esse versículo, arranca esse versículo fora do seu contexto. Porque se ele tivesse o cuidado de ler, eu não preciso nem ir para o contexto, apenas ler o resto da passagem. Vamos ler juntos? Capítulo 6, versículo 9. Quanto a vós outros, esse quanto a vós outros é diferente desses que ele falou aqui no versículo 4. É impossível, pois, que aqueles... Imagine que tem um grupo de pessoas aqui na minha esquerda e um outro grupo de pessoas aqui na minha direita. Imagine que o autor está dizendo, olha, é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e aí tal, é impossível, versículo 6, outra vez renová-lo para arrependimento. Aqueles. Mas agora ele, no versículo 9, se volta para o público pelo qual ele estava falando. Quanto a vocês, quanto a vós outros, entretanto vocês, distintos daqueles, o que aconteceu? Todavia, ó amados. É interessante os termos que ele vai utilizar agora se referindo a esses que experimentaram e viveram uma salvação no Senhor, que são guardados no Senhor, que a sua salvação está garantida, que pertence ao povo de Deus. Olha os termos que ele vai utilizar. Todavia, ó amados, estamos persuadidos, convencidos, essa palavra significa isso, das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Ou, em outras palavras, está dizendo, olha, quanto a vocês, eu estou certo, eu estou convencido, eu tenho plena certeza de que o que vocês estão vivendo, essas coisas aí diz respeito à salvação que receberam. Há pessoas que foram de fato iluminados pelo Espírito e pertencem ao Espírito. Aqueles que de fato receberam do dom celestial, a graça do Senhor movendo vocês, fazendo com que vocês sejam atuantes. E de fato vocês estão fazendo isso. Compreende? Aqueles, ele diz, é impossível isso acontecer. É impossível arrependimento, é impossível, mesmo depois de experimentar todas essas coisas, é impossível que eles se voltem para Deus. Mas quanto a vocês, vamos continuar? Estamos persuadidos ou convencidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira. Que maneira? Ainda que nos referimos a eles, aqueles, de maneira, uma advertência, né? Essa segunda parte aqui, o autor aos Hebreus, ele vai encorajar os verdadeiros crentes. Ele vai trazer ele vai dar uma injeção de ânimo para que eles continuem perseverando, para que eles continuem fazendo o que estão fazendo. Em outras palavras, o autor aos Hebreus está dizendo, olha, vocês estão no caminho certo. Vocês estão fazendo a coisa certa. Coisa que aqueles são impossíveis. Eles são impossíveis de fazer. É impossível que eles façam o que vocês estão fazendo. Então, versículo 10. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho. Guarde nessa mente aí. Ó.
vosso trabalho e do amor que evidenciaste, vamos fazer assim, né? Do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. 4 coisinhas que ele destaca aí. Quando ele diz Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho, ele está se referindo às obras que nós lemos lá em Efésios capítulo 2:10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras que ele, Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. O autor Hebreus está dizendo, olha, Deus que preparou essas coisas para que vocês pudessem cumprir, e agora vocês estão cumprindo elas, vocês estão fazendo, 2 coisas. Primeiro, isso reflete que de fato vocês pertencem a Deus, que vocês receberam o dom, que vocês receberam a graça, que vocês pertencem ao Senhor. E segundo, ele não é injusto para punir vocês, impedindo que vocês entrem aos céus, que vocês desfrutem da salvação eterna, de uma coisa que ele mesmo preparou. Então, o autor aos Hebreus está encorajando aqueles crentes, assim como eu quero fazer com você. Se você é alguém crente no Senhor Jesus Cristo e pratica as boas obras, lembra da nossa série em Tiago, a fé em ação, o que nós fazemos vai refletir o que de fato nós somos no Senhor. Versículo 11. Desejamos, porém, que continue cada um de vós mostrando, olha aí, até ao fim, não tem limite, enquanto estivermos nessa terra, o trabalho e o exercício da fé cristã. As boas obras. Eu já passei 1 ano na liderança do ministério. Eu evangelizei durante 6 meses no bairro fulano de tal. Já meu tempo acabou. Que conversa fiada é essa? Cuidado, irmão. Presta atenção. Tome cuidado com o que você está dizendo, porque isso é tipo de coisa que aqueles fazem. É impossível que eles mantenham a perseverança no Senhor e trabalhando enquanto estão nessa vida. Porque quanto a vós outros, quanto ao povo de Deus, até que Cristo venha, ele tem prazer em trabalhar. Ele tem prazer em servir a Deus. E voltando aqui um pouquinho, porque alguém também pode dizer, não, mas eu sirvo a Deus, eu trabalho, eu faço minhas orações, eu leio a Bíblia, eu sou alguém do bem, eu não faço mal. De que maneira que o autor aos Hebreus está dizendo aqui que reflete que aqueles outros, os servos de Deus de verdade, demonstram que são salvos? Versículo 10. Vosso trabalho. Nós somos trabalhadores na seara. E a seara é para quê, irmãos? Não é para evangelizar? Mateus 9,35, quando fala da seara, a seara é grande e poucos trabalhadores. O que é que Jesus está falando? Ele não está chamando os discípulos ali, vamos aos campos e outros povoados, pregar o evangelho, anunciar as boas novas, e aí diz que ele percorria cidades e povoados, curando os enfermos, pregando o evangelho, expulsando os demônios. Ou vocês pensam, eu trabalho na igreja, o que você faz? Eu limpo, eu sirvo a água, eu toco, eu ajeito as cadeiras, eu cozinho lá no almoço da comunhão. Meu irmão, olha, vosso trabalho, trabalhador no reino de Deus, ele prega o evangelho. Ele ora pelos enfermos, com fé, e esses enfermos são curados. Ele contribui com a obra do Senhor, indo, orando, e até com os nossos recursos, com sua vida está no trabalho do Senhor. Aí o que mais? O versículo 10, e do amor que evidenciaste, o amor prático, fraternal, que está ali olhando para os irmãos, cantando eu sou um com você, e ajudar aquele irmão sendo suporte, dando as mãos, zelando pelo bem-estar uns dos outros. Do amor que evidenciastes para com o seu nome,
pois servistes e ainda servis aos santos. Quem são esses santos? A igreja do Senhor. Aqueles que o Cordeiro de Deus derramou o seu sangue. E eles foram lavados e remidos. Irmãos, aqueles que o autor aos Hebreus menciona aqui no versículo 4, eles podem até, de maneira ali disfarçada, fazer essas coisas, mas não com sinceridade no seu coração. Não com plena, sem vaidade. O que eles fazem é buscando alimentar o seu ego. Estão ali no meio da multidão só para pegar o pão da multiplicação e comer, mas não para servir. Eles não estão ali para abrir o seu coração e dizer, Senhor, eis-me aqui como teu servo, como trabalhador. Qual é a maneira que nós demonstramos que servimos a Deus, como o autor está dizendo aqui? Quando nós servimos aos nossos irmãos, aos santos, uns aos outros. Aí o autor vai dizer, desejamos, porém, que continue cada um de vós demonstrando até o fim. E o fim aqui é o fim nessa era, nessa vida. Até o nosso fôlego cessar ou até Cristo voltar. Que nós continuemos demonstrando a mesma diligência. Diligência que é dedicação, o mesmo esforço para a plena certeza da esperança. O que sustenta vós outros, a igreja? O que motiva a igreja a continuar fazendo isso? Se não é a nossa esperança na vinda do Senhor, no Cristo ressurreto. Uma vez que entendemos que estamos servindo a Deus quando estendemos as nossas mãos, Mateus 24, quando damos de comer ao que tem fome, quando vamos visitar aquele que está preso, quando damos de beber ao que tem sede, quando vestimos aquele que está nu, quando oramos e consolamos aqueles que estão aflitos, necessitados do Senhor. Essa é a maneira que o povo de Deus trabalha. Ele faz isso porque nós precisamos manter a dedicação. E aí olha o que... Irmãos, agora fechou. Versículo 12. Para que não vos torneis indolentes. O que essa palavra significa no seu original? Preguiçosos. Viu? A preguiça. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade, constância, essa palavra significa isso, firmeza, perseverança, herdam as promessas. Toda essa dedicação que vós outros, a igreja do Senhor, não aqueles não têm condições de fazer isso não. Eles podem estar até envolvidos em alguma coisa ou outra, mas não tem condição de fazer isso aqui. Se manter firme, perseverante, sem preguiça. Porque trabalhador preguiçoso, ele não merece nenhuma recompensa. Não merece nem estar ali. O trabalhador da seara do Senhor, ele é alguém de coragem. É alguém que imita os seus antecessores, que é capaz de obedecer, que é capaz de se dedicar, compreende a necessidade do seu serviço no reino de Deus. Então, queridos, quando nós lemos essa passagem, no versículo 9 ao 12, nós podemos então fazer uma distinção que o autor aos Hebreus faz. Aqueles, do versículo 4 ao 8, que o fim deles é receber a maldição do Senhor e ser queimado. O versículo 7 vai falar aqui, porque ele vai falar que essa erva, mesmo recebendo da graça de Deus, se não manifesta essas coisas, ela é inútil, ela não serve. O que ela produz não presta para nada. Para o reino de Deus, o serviço daqueles ali talvez só sirva para alguma coisa. Isso é tradução do pastor Luiz Henrique. Talvez só sirva para alguma coisa.
evidenciar a sua vida em trevas. Talvez esse tipo de negligência, esse tipo de trabalho relaxado, viu? Se faz um trabalho relaxado, com preguiça, sem a motivação correta de que está servindo a Deus por meio dos santos, sem as intenções corretas, sem constância, começa no primeiro ano, no segundo ano não quer mais, aí 6 meses, aí daqui a pouco ofendeu, eu não quero fazer mais, coisa de crente mimimi. Esse tipo de trabalho é coisa de gente que não nasceu de novo. Se ofende por qualquer coisa, não tem coragem de reconhecer a necessidade de estar unido uns aos outros, não tem a decência de poder entender que até o dom que recebeu veio de Deus, que deve voltar para Ele, quando servimos uns aos outros. O autor aos Hebreus vai dizer do versículo 9 ao 12, olha, eu estou convencido de que vocês não são assim como aqueles. Vocês não são preguiçosos, vocês não são daqueles que cruzam os braços para as necessidades dos seus irmãos, vocês não é aqueles que estão na obra do Senhor como trabalhadores relaxados e preguiçosos, vocês são aqueles constantes, firmes, vocês são aqueles que se dedicam, vocês são aqueles que servem, vocês são aqueles que evidenciam, demonstram a sua dedicação quando estão de fato trabalhando para o Senhor. Aí ele vai dizer, olha, Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho. E aí ele termina o versículo 2 com uma palavrinha que a gente pode até usar como sentença de transição para o próximo ponto. Ele vai terminar dizendo que essas pessoas que permanecem, que trabalham dessa maneira, que de fato são vós outros crentes verdadeiros, constantes e que perseveram, eles herdam as promessas do Senhor. Que promessa é essa, pastor? Que promessa é essa? Que coisa é essa que Deus não é injusto, Ele é justo para cumprir? Aí o autor vai agora dizer no segundo ponto. Há uma frase de um comentarista do Novo Testamento, Richard Phillips, um livrinho da cultura cristã, tá ali. Diz o seguinte: a certeza da salvação é algo que podemos ter e devemos buscar. Mas ela vem apenas com o exercício ativo da fé em Cristo. Vou ler mais uma vez. A certeza da salvação é algo que podemos ter e devemos buscar. Mas ela vem apenas com o exercício ativo da fé em Cristo. É o que o autor agora, então, vai dizer a partir do versículo 13. E ele já deu já fez uma ligação aí no versículo 10, porque Deus não é injusto, e no versículo 12, quando ele fala de promessas que esses vós outros, lembre desse grupo aqui sempre, eles herdam essas promessas. Que promessa é essa? Vamos lá. Aí o autor, como bom conhecedor do Antigo Testamento, ele vai buscar recursos lá no Antigo Testamento. Ele vai falar, verso 13, pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei, te multiplicarei. Aqui então, responde quando ele disse lá no versículo 10 que Deus não é injusto. Ele é tão justo que quando, lá em Abraão, vocês conhecem bem a história, Deus chama Abraão e diz que por meio de Abraão ele levantaria uma nação que multiplicaria a sua descendência, mas ele precisava sair da sua terra, da sua parentela, e por meio dele ele abençoaria e multiplicaria a sua
descendência, levantaria um povo para si. Gente, Abraão não fez como a gente faz hoje, não. Não, deixa eu pensar. Abraão, ele não pediu um tempo. Ah, me dá um mês aí para mim orar e buscar. Claro, a gente tem que ter cautela nas nossas decisões hoje, não é assim também, não. Mas a fé de Abraão, meus irmãos, não foi brincadeira, não. A fé desse homem foi tamanha de colocar em prática a ordem do Senhor no dia seguinte, se levantou e foi embora. Creu de maneira plena. Mas não é, além, é olhando para a fé de Abraão que o autor está fazendo aqui, mas ele está visando uma outra coisa. Aqui eu tiro um terceiro ponto para nós. Se no primeiro ponto, que é no versículo 4 ao 8, nós temos uma advertência contra os falsos crentes, no segundo ponto nós temos um encorajamento aos verdadeiros crentes. No terceiro ponto agora nós temos a imutabilidade da promessa de Deus para seus herdeiros. E aí, queridos, o autor disse que Deus não é injusto. Falou de um caráter de Deus. Nós estudamos durante um tempo na nossa escola bíblica os atributos de Deus. E esse é um atributo do Senhor, ele é justo. Ele é verdadeiro. Ele não mente. O autor vai se referir a essas coisas aqui. Essa primeira parte, versículo 13 e 14, ele está então falando da promessa que Deus fez para Abraão e que se cumpriu. Versículo 15. Versículo 15. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Fala da fé de Abraão, em obediência, em paciência. E ele não foi lá para sua barraca, para sua tenda, estirou a rede, foi tomar um açaí, foi esperar, vamos esperar a promessa. Não. Ele trabalhou. Ele colocou em prática. Ele buscou por meio da atuação. Lembra? O versículo 10 falou do vosso trabalho que evidenciastes. Aí ele, versículo 11, continuem cada um de vós mostrando com diligência, com dedicação. É isso que Deus exige de nós, irmãos. Se essas coisas não acontecem, é por causa de um motivo. Se nós não somos capazes de trabalhar, mesmo diante das coisas, das circunstâncias, da pandemia, se nós não somos capazes de evidenciar essas coisas no trabalho cristão, só há uma resposta para isso. Nós não cremos em Deus. E se não cremos em Deus, é impossível nós sermos renovados para o arrependimento, como o autor repreendeu aqui os falsos crentes, aqueles. A promessa que Deus faz, agora em segundo ponto aqui, dentro dessa passagem, primeiro ele fala da promessa de Deus que foi cabalmente obedecida por Abraão, a ordem do Senhor, certamente te abençoarei e te multiplicarei. Essa foi a promessa. O que ele deveria fazer? Obedecer, sair da terra dele, da parentela dele, ir para uma terra diferente, distante. Essas coisas ele fez. Até mesmo quando ele foi provado lá em Gênesis 22, quando Deus pede o seu filho. E assim, depois de esperar com paciência, obteve a promessa, Abraão. Por que Abraão obteve a promessa? Nós vimos a fé, né? Beleza. Mas há algo muito maior do que isso. Por Abraão ter obtido essa promessa por meio da fé, só mostrou que ele não é aqueles que creem com os lábios, mas não com a vida, com o trabalho. Ele é do outro grupo. Quanto a vós outros, quanto à igreja, os verdadeiros crentes, ele é daquele que de fato Deus chamou, ele se levantou e foi. Mesmo sem ver. Só os verdadeiros crentes são capazes de fazer isso. Trabalham, mesmo não vendo nenhum resultado, não vendo nenhuma
nenhum cumprimento ainda da promessa. Então, e assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Há algo maior por trás dessa verdade aqui. E aí entra aqui a nossa segurança. Se somos salvos, se somos guardados em Cristo Jesus, não é apenas por causa da nossa fé, não, viu? A fé é o meio pelo qual nós recebemos essa salvação. A fé em Jesus, o confessar, só demonstra que essa fé está em nós, que foi dada por Deus, mas há algo por trás maior do que isso. Que é o quê? O caráter de Deus, a imutabilidade de Deus, o seu caráter, que é justo, que é imutável. Ele vai dar duas características aqui do caráter de Deus. Ele vai falar da imutabilidade, versículo 17, e a verdade de Deus, versículo 18. E vai também falar da obra de Deus. Então, essas duas coisas são maiores do que a nossa fé quanto à salvação de nossas vidas. Viu? Quais são as duas coisas? O caráter de Deus e a obra de Deus. O caráter e a obra. 2. Dá para ver, né? O caráter e a obra de Deus, irmãos. A salvação não vem de Deus? A fé não vem de Deus? Meu irmão, se você é salvo, claro, Cristo não crê por nós. Essa fé, eu que tenho que trazer ela à tona. Eu que tenho que confessar. Eu que tenho que abandonar meu pecado. Eu tenho a minha responsabilidade. Mas essa salvação, essa garantia só acontece porque ela vem de Deus. Ela pertence àquele que não mente, àquele que não muda, àquele que a sua obra é poderosa, capaz de, como ele vai dizer no versículo 19, de penetrar os céus, e no versículo 20, de ser o nosso sacerdote para sempre. Veja aí, vamos ler então, para a gente compreender. Versículo 16. Pois os homens juram pelo que lhe é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento. O próprio Deus jurou. Para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio. Já corremos para o refúgio. Já estamos na peregrinação, no caminho. Veja a certeza que ele está dando aqui para nós. A fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós. Já entrou por nós. Está lá. Tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Irmãos, para esses salvos em Jesus, e que também são alvos das promessas do Senhor, para que eles venham herdar, não é apenas a fé na vontade do Senhor. O que está por trás é algo maior, como eu disse, que é o caráter de Deus e a obra de Deus. Nós temos o exemplo de Abraão, de fé, de obediência e de responsabilidade. Ele não foi desobediente, ele não foi preguiçoso, ele não abandonou, não descumpriu a palavra do Senhor, ele não abandonou a sua fé no Senhor Jesus Cristo, mesmo diante de provas. Nós temos o exemplo de Abraão, beleza, mas maior do que isso, maior do que a fé que nós professamos, essa fé que vem de Deus, está o caráter de Deus, que é imutável. Versículo 17. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros a promessa, a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento. Que propósito é esse de Deus? Era a nossa salvação. É trazer o povo para perto dele. É nos levar, nos fazer entrar no Santo dos Santos. Lembra de capítulo 5, capítulo 7 de Hebreus? O sacerdote
O sacerdote é aquele que oferecia os sacrifícios ao Senhor e apresentava as nossas culpas por meio de um sacrifício lá dentro do Santo dos Santos. Está aqui Jesus Cristo, o autor dos Hebreus dizendo que ele é maior e superior que os sacerdotes da antiga aliança, até mesmo do que o que eles fizeram lá, pois ele é o sacerdote para sempre. Ele é o sacrifício perfeito. Deus havia prometido que levantaria um que esmagaria a cabeça da serpente e que por meio dele nós poderíamos ter acesso ao Pai. Isso foi prometido que por meio da semente da mulher, que da tua descendência. Olha aí as ligações, o que Deus vem prometendo ao longo da história e as coisas vão se encaixando. E o autor aos Hebreus toma emprestado essas palavras para apresentar para essas pessoas. Eita, irmão, vamos caminhar, né? A apresentar para nós, o seu povo que crê que estamos garantidos nele. Por causa da imutabilidade de Deus. Ele é um Deus que não muda. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e para sempre. Diferente da música que circula aí, embora eu entenda a intenção do autor, mas ele é um Deus de perto e é um Deus também de longe. Porque por mais que nós estejamos longe, por assim dizer, de qualquer coisa que possa simbolizar ou possa representar Deus, ou que possa nos fazer lembrar da graça do Senhor, Ele está presente. Ele é um Deus imutável. Em segundo lugar, o versículo 18 vai falar da verdade de Deus. Por ser imutável, a promessa que Ele fez lá no passado continua tendo verdade e aplicação nas nossas vidas hoje. Para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio a fim de lançar mão da esperança da proposta. A verdade de Deus, ela prevalece em nossas vidas. Eu confesso, irmãos, que às vezes bate o desânimo em nosso coração quando nós trabalhamos e não conseguimos ver logo os resultados das coisas que fazemos. Nesse momento de isolamento social, eu sei que tem muitos irmãos que estão aflitos, que estão angustiados. Já tem irmãos que já têm a sua vida emocional abalada por circunstâncias e aí o isolamento ainda restringe tudo isso. Mas, irmãos, se a sua fé está no Senhor, se a sua fé está no Deus que não muda, num Deus verdadeiro, então continue perseverando, continue trabalhando, continue servindo, continue amando a sua igreja, os seus irmãos, continue caminhando, nós que já corremos, nós que já pertencemos ao Senhor, devemos manter a nossa esperança, a nossa perseverança precisa ser preservada dentro de nós, até o fim, ou da nossa vida, o cessar do nosso fôlego nessa terra, ou até que o nosso Cristo retorne para nos buscar. Porque diferente dos sacerdotes que morreram do passado, esse sacerdote permanece para sempre. Ele já penetrou os céus. Aí entra a terceira coisa aí, que é a obra de Deus, aquilo que está por trás, que é maior e melhor. A obra de Deus, por meio de Cristo Jesus, que penetrou os céus, versículo 19, a qual temos por âncora da alma, seguro e firme, e que penetra além do véu. Versículo 20, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Além do exemplo de Abraão, que nos fala da fé que precisamos ter e manter, nós temos outras duas coisas, que é o caráter de Deus. E quando o autor fala do caráter de Deus, ele está se referindo à imutabilidade, a um Deus justo, a um Deus imutável, a um Deus verdadeiro, que não mente. Nós temos também a obra de Deus. Ele, por meio de Cristo, penetrou
além do véu. O sacerdote penetrou além do véu. Ele não foi como o sacerdote do passado, do capítulo 5, o sacerdote levítico, que entrava no máximo para poder ter acesso a Deus, no máximo até onde o véu limitava ali, no Santo dos Santos, na presença ali da Arca da Aliança e onde ele depositava o sangue dos sacrifícios. Cristo não teve limite. Ele chegou, penetrou os céus, entrou aos céus, foi até um local onde os sacerdotes não tinham acesso. E está neste momento à destra de Deus. Enquanto o sacerdote só podia ir até onde o véu restringia. Cristo é superior. A obra de Deus que nos garante a salvação foi feita por meio de um Cristo que penetrou os céus. E aí ele vai dizer, ele penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós. Ele foi o primeiro. Assim como também, por meio dele, nós entraremos. Entramos e entraremos. Quando ele retornar para buscar o seu povo. O verso 20, então, vai falar que isso só aconteceu porque ele é o sacerdote para sempre. Não segundo os sacerdotes do passado, embora ele vai dizer segundo a ordem de Melquisedeque, para dizer que é um sacerdote de uma aliança muito maior, muito mais antiga do que o capítulo 5, quando falou do sacerdócio da antiga aliança. Basicamente, o sacerdócio levítico. Ele vai explicar no verso 7, capítulo 7, que esse sacerdócio ele é maior, até mesmo do que o sacerdote de Cristo é maior, até mesmo do que de Cristo. De Melquisedeque, perdão. Irmãos, aqueles não. Se saíram da igreja, se voltaram para a sua vida de pecado, se desviaram do caminho, é porque de fato eles não nasceram de novo. Puderam até manifestar uma fé confessional, mas não era uma fé que os movia à mudança, à transformação de vida. Quanto a vós outros, quanto à igreja de Deus, que ela foi preservada e guardada e salva, não por obras humanas, mas porque por causa da obra de Deus, por causa do caráter de Deus e da obra dele. Um Deus que é justo, que é imutável e que é verdadeiro, não mente. E por causa da sua obra em Cristo Jesus, que penetrou além do véu, está à destra de Deus, não lá no templo, e que é o nosso sacerdote para sempre, não apenas por oferecer o sacrifício perfeito, mas por ser o sacrifício perfeito. Nós, então, podemos ter certeza, plena certeza e garantia da salvação que recebemos no Senhor. Mas isso não nos faz cruzar os braços. Porque esses verdadeiros crentes é aqueles que ele disse no versículo 10 que trabalham, né? Deus não está esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste. Trabalho, evidência, aquilo que nós evidenciamos. Versículo 11, aquilo que nós mostramos, aquilo que nós fazemos com dedicação e sem preguiça e com perseverança e firmeza. Os verdadeiros crentes fazem isso. Eles são atuantes, trabalham no reino de Deus, vivem para a glória do Senhor, estendem as mãos, estão como trabalhadores na seara do Senhor, porque a obra do Senhor é perfeita. A sua vida ou a sua salvação não é porque eles trabalham, mas porque Deus fez a obra na vida deles, na minha vida e na sua vida. E eles só fazem isso em resposta àquilo que Deus fez por eles. Eles trabalham para o Senhor, na seara do Senhor, porque esse mesmo Senhor recrutou eles, lavou e remiu as suas vidas por meio do sangue de Cristo Jesus e lhes deu a garantia.
sendo um Deus que não mente, sendo um Deus que não muda. Eu quero concluir trazendo 4 aplicações para nossas vidas, e a gente vai estar encerrando. Então, última folha. Eu quero concluir aqui dizendo, em primeiro lugar, Deus tem seus verdadeiros convertidos no mundo. Eles são vistos e percebidos facilmente. Esses em distinção àqueles. Não apenas por suas obras, mas também por sua paixão e amor e suas intenções sinceras nos relacionamentos saudáveis preservados na caminhada cristã. Primeira aplicação que eu faço para nossas vidas. Deus tem os seus verdadeiros crentes, seus verdadeiros convertidos. Não apenas pela fé que depositaram e pelo aquilo que eles fazem no reino de Deus, mas pelo seu amor em manter os relacionamentos saudáveis, em fazer parte como membro de um corpo de muitos membros, com alegria e satisfação. Segunda aplicação para nossas vidas, esses verdadeiros crentes perseveram na fé cristã porque ela está firmada no Jesus que penetrou além do véu e entrou no céu por nós e permanece nosso sacerdote para sempre, ouvindo as nossas orações por perdão de pecados, apresentando nossas vidas a Deus em sacrifício santo e agradável a Ele. Esses verdadeiros crentes eles são capazes de perseverar na fé cristã, porque ela está firmada nesse Jesus. Um Jesus que ouve nossas orações, que penetrou os céus, além do véu, e entrou nos céus por nós, e ouve nossas orações, e o seu sacrifício suficiente para perdoar os nossos pecados. Terceira aplicação, podemos confiar plenamente na salvação que recebemos da parte de Deus por meio de Cristo, porque Deus não muda e sua palavra é verdadeira. Ele prometeu no passado, queria fazer com que o seu povo fosse guardado e que um povo nasceria por meio de uma obediência, de uma fé e de uma promessa que foi dada. E nós podemos confiar plenamente na salvação que temos, porque esse Deus que nos salvou é o mesmo Deus que cumpriu a promessa. Quarto e último lugar, podemos crer plenamente no sacrifício de Cristo em favor de nossas vidas, para a remissão de nossos pecados, porque Ele é o verdadeiro Santo de Deus, que continua assentado à sua destra, e um dia se levantará do seu trono de glória para buscar seu povo perseverante. Nós podemos, irmãos, crer plenamente no sacrifício de Cristo e que a nossa vida está guardada e preservada do Senhor. Porque esse mesmo Deus que demonstrou seu amor por meio de Cristo Jesus, que se levantou do seu trono de glória para assumir para vir à terra de uma maneira humilhante, sofreu, padeceu, morreu, mas voltou ao céu de maneira honrosa e gloriosa, ele vai se levantar do trono mais uma vez. Vai chegar esse fim que o autor aos Hebreus apresenta aqui. Ele vai se levantar do seu trono mais uma vez, mas não para uma vida de humilhação, de dor e sofrimento, como foi da sua primeira vinda, mas para buscar vós outros, a igreja perseverante, o seu povo que foi guardado, que foi protegido, que trabalhou, que colocou em prática a sua fé, que não foi preguiçoso no seu trabalho, no seu serviço, que foi diligente quanto a obra que Deus exigiu do seu povo. Ele vem buscar a sua igreja. Ele prometeu, ele cumpriu e ele virá para nos buscar. Queridos, que essa palavra venha encontrar espaço no nosso coração, no seu coração, e fortalecer a sua fé. E motivá-lo a ser um trabalhador da seara do Senhor. Sem ambições pretensiosas, partidárias.
egoístas, sem buscar o olhar das pessoas como aqueles que fazem, mas sabendo que o nosso Senhor está olhando para nós, que há um povo necessitado do trabalho que Deus nos capacitou para fazer e que há um serviço que é exigido do seu povo continuamente até que ele venha.